Oi pessoal, tudo bem? Vocês já se perguntaram como as pessoas estudavam línguas estrangeiras milênios atrás? Como poderia ser um material didático de 2 milênios, por exemplo? Hoje vamos dar uma olhada nisso. Também vamos ver como existem materiais hoje que se assemelham aos que foram usados num passado distante. Antes de continuar, eu queria mencionar que tem uma linguista chamada Eleanor Dickey, que trabalha principalmente com latim e grego. E ela escreveu o livro Learning Latin the Ancient Way. Nesse livro, ela mostra os textos que eu vou apresentar aqui hoje, em latim e grego, além de fazer explicações e comentários sobre esse material e os estudos que ela fez sobre ele. Além disso, também queria comentar sobre um desastre que aconteceu no aprendizado de idiomas ali do século XIX para o século XX. As línguas mais afetadas foram as línguas antigas. Daqui a pouco eu comento mais sobre isso. Vamos lá! Agora é hora de dar um salto de quase 2.000 anos em direção ao passado, para ver um livro de aprendizado de idiomas daquela época. Bem, agora estou compartilhando minha tela, vamos dar uma olhada no material. Bem, aqui temos o Liber Tertius, o livro terceiro, é uma série de 3 livros, e para entender melhor do que se trata, vamos ler esse prólogo, essa introdução, e depois a gente vai para o material em si, tá? Então, vamos ver. O autor escreveu isso há quase 2 milênios. Vamos ver o que ele disse. Quoniam video multos cupientes latine loqui et grece, já que eu vejo muitos querendo falar latim e grego, neque facile posse propter difficultate et multitudinem verborum, e não facilmente poder ou conseguir, por causa da dificuldade e da multidão de palavras, non peperci hoc facere. Eu não me poupei, eu não me abstive de fazer isto. Ut in tribus libris interpretamentorum omnia verba conscriverem. De modo que eu escrevi em 3 livros de interpretações ou explicações todas as palavras. Não todas as palavras do idioma, claro, mas todas as palavras que ele considerava que deveriam estar no material. Agora ele vai comentar dos livros 1 e 2, porque eu falei que esse é o livro 3. Então, ele diz: In primo quidem libro, omnia verba conscripsi per ordinem litterarum a prima littera usquad novissimam litteram. Ou seja, certamente no primeiro livro, todas as palavras escrevi pela ordem das letras, da primeira letra até a última letra. Ou seja, o primeiro livro é um dicionário em ordem alfabética. Vamos ver o que é o segundo. In secundo autem, plura verba secund ordinem diversarum rerum constitui. No segundo, entretanto, mais palavras, segundo a ordem das diversas coisas, constitui. Isso quer dizer que, no segundo, ele separou por tipos de coisas, por categorias. Então, tinha uma seção de frutas, aves, peixes, objetos domésticos e por aí vai. Então, tinha diferentes seções para diferentes coisas, eram categorias. Então, os livros 1 e 2 eram dicionários, um em ordem alfabética e o outro dividido por categorias. E agora ele fala do terceiro, que é o que a gente vai olhar agora. Nunc ergo incipiam scribere, agora, portanto, começarei a escrever, quoniam parvulis pueris incipientibus erudiri necessarium videbam, porque eu via como necessário para as crianças pequenas que estão começando a ser educadas. Então, o que é que ele escreveu? Auditionem interpretamentorum sermones quotidiani. Então, esse auditionem seria aquilo que os professores vão usar para ensinar as palavras que os professores vão ensinar, poderia ser a lição. Então, a lição das interpretações ou das explicações da fala cotidiana, do falar cotidiano. Perquem facilius latine et grece loqui instruantur. Por meio do que, mais facilmente, sejam instruídos a falar em latim e em grego. Id circo paucis de sermone quotidiano conscripsi quae subjecta sunt. E aqui nessa última parte ele diz, em poucas palavras, sobre o falar cotidiano, eu escrevi as coisas que estão dispostas aí abaixo. Esse subjecta
é sub, de embaixo ou abaixo, e iecta é do verbo iakio, que é como lançar. Então, subiecta as coisas que estão lançadas ou que estão dispostas aí abaixo. E agora, vamos para o começo do material em si. Só comentando, se vocês tiverem achado a ordem das palavras em latim muito embaralhada em relação ao português, eu já comentei em outros vídeos, que o latim tinha uma ordem de palavras muito mais livre que o português. Você poderia organizar as palavras exatamente como a gente diz em português, mas você também pode organizar de formas diferentes, mas não vou entrar nesse assunto, não vou explicar o motivo disso hoje. Aqui começa o material em si. Temos essa pequena introdução explicando o que é o material. Então, ele vai dizer que o Interpretamenta é como se chamam os 3 livros escritos por um certo gramático em latim e em grego no século II depois de Cristo. Dos quais, desses 3 livros, dos quais o terceiro é sobre a fala cotidiana. Nas falas ou nos diálogos que seguem, ou que estão abaixo, as palavras gregas foram omitidas. Bem, é porque o texto original tinha 2 colunas, uma em latim e outra em grego. Essa edição que eu estou mostrando aqui é focada no latim, então o texto grego foi omitido, temos só o texto latino. Mas com o material original dava para estudar os 2 idiomas. Bem, aí para usar esse material, você poderia supor que o aluno já teve algum contato inicial com a língua. O professor pode ter ensinado já algumas palavras, por exemplo, sol, que é o sol, e também várias outras coisas, nomes de animais, de frutas, cores e outras coisas simples, alguns objetos do dia a dia. E depois, o aluno começaria a usar esse material para aprender não só palavras soltas ou algumas frases soltas, mas para aprender como a língua funciona. Nessa lição, a gente tem Sol ortus est. Isso quer dizer que o sol nasceu, certo? Sol est ortus. Poderia dizer nessa ordem também. É como o sol é nascido, o sol é saído, ou algo assim. Esse ortus é do verbo orire, que é o verbo que a gente usa para dizer que o sol nasce. A gente diz sol oritur, no presente. Inclusive, desse oritur é que vem a palavra oriens, orientem. Por isso, o Oriente se chama Oriente, porque é onde o sol sai, onde o sol nasce. Por outro lado, para falar do pôr do sol, em latim, a gente diz que o sol occidit, do verbo occidere. E aí, onde o sol occidit é o occidens, occidentem, e daí vem ocidente. Mas vou parar por aqui, tem uma coisa para confessar. Eu já tentei gravar esse vídeo que eu estou gravando agora mais de uma vez, e eu simplesmente não consegui, porque eu não conseguia me lembrar que eu estou aqui para mostrar o material e não para ensinar latim, etimologia, essas coisas. Então, eu começava a gravar e aí eu começava a explicar a origem das palavras, explicar tudo, mostrar como funciona o latim, qual é a origem de cada termo e como isso existe ainda em português. E eu simplesmente não conseguia. O vídeo ficava excessivamente longo porque eu saía basicamente ensinando tudo que eu podia ensinar sobre isso e quando eu vi o vídeo estava longo demais. Então, eu desisti. Isso foi há 2 dias. Hoje eu estou tentando gravar de novo e dessa vez eu vou conseguir. Não vou explicar tudo que tiver no meu caminho. Vou mostrar o material, explicar algumas coisinhas, mas dessa vez vai dar certo. Bem, aqui ele diz, Sol ortus est. O sol nasceu. Aí depois ele diz, Solis ortus. Do sol, o nascer do sol. Aí com isso vem lux, lumen, são sinônimos, significam luz. Então, ele dá aqui 2 sinônimos, depois ele usa o verbo lucere e diz iam lucet, ou seja, já brilha, já está brilhando, já está claro. E aí ele começa a falar de um discípulos, de um aluno na sua rotina matinal. Ante lucem mane surgo. Antes da luz, antes de ficar claro, de manhã me levanto. Surrexi, me levantei. Delecto, da cama, ou literalmente do leito. E aqui a gente vai vendo a rotina matinal dele, ele vai para a escola, etc. Essa daqui é a primeira lição, que é mais simples. Vamos agora para a segunda lição. Essa também é sobre discípulos. Tem também a rotina matinal dele, ele vai para a escola, mas esse texto é um pouquinho mais difícil, já adaptado para um aluno que já sabe um pouquinho mais. Aí ele começa. Ante lucem e vigilavi de somno. Então, antes da luz, antes de ficar claro, e vigilavi, eu acordei. Esse é
Um dos termos que a gente pode usar para acordar, né? Eu acordei de somno, acordei do sono, do meu sono. Surrexi de lecto, me levantei da cama. Então, um professor poderia usar um material como esse, ler com o aluno, fazer mímica, fazer gestos, indicar o que é que está sendo lido aqui. Podia apontar para coisas do mundo real, para explicar o que está sendo mostrado. Ao mesmo tempo, esse texto normalmente vinha com uma coluna em grego ao lado. Então, se o aluno já soubesse grego, por exemplo, poderia usar o texto grego para consulta. E se o aluno estivesse aprendendo grego e já soubesse latim, então seria o contrário. Ele ia usar o texto em grego para aprender e usaria a parte em latim para consulta. Vamos ver um pouco mais do que tem aqui. Eu vou fazer uns comentários ainda. Avançando mais, ele vai falando o que ele faz, né? Calceavi me, né? Eu me calcei. Depois, poposki aquam ad faciem. Eu pedi água para a face. Lavo primum manus. Lavo primeiro as mãos. Dende faciem lavi. E então, e depois, a face eu lavei. Acepi linteum. Eu recebi a toalha. Terci manus. Enxuguei as mãos. Dende brachia et faciem. E então, e depois, os braços e a face. Aí continua. Depossui dormitoriam. Eu tirei o pijama. Acepi tunicam. Recebi a túnica ad corpus. Para o corpo. E bem, aí continua, tá? Não vou explicar tudo, todo o vocabulário, mas vocês podem ver como ele acorda, ele se lava, se calça, tira o pijama, coloca outra roupa, depois ele vai para a escola. E o que está acontecendo aqui é que o aluno que estaria estudando com esse material há 2000 anos estava entrando em contato com o latim como uma língua, como um idioma de verdade, uma forma de você falar sobre a sua vida, de interagir com outras pessoas. Mas sobre essa página aqui que a gente está olhando, tem uma coisa que eu preciso comentar. Fica muito evidente que esse texto foi escrito num passado distante, num local distante. Porque, olha, por exemplo, isso aqui. Acepi tunicam. Recebi a túnica. Se isso tivesse sido escrito no Brasil atual, com certeza estaria escrito Acepi camiciam insider. E agora em outubro tem novidade, o Nextec, que é o tecido da roupa que eu estou usando hoje. Esse novo tecido tem um controle ainda mais eficiente da umidade e, em comparação com o algodão, reduz em até 11 vezes a proliferação de micro-organismos que causam o mau cheiro. O tecido modal, já presente em outras peças da Insider, já era incrivelmente superior ao algodão em relação a isso. Só que o novo tecido pode chegar a um desempenho 2 vezes melhor que o modal. E eu gostaria de lembrar que os descontos de Black Friday foram antecipados pela Insider. Os melhores preços do ano já estão disponíveis. Para comprar pela internet, use o cupom GLOSSONAUTA. Somando o desconto do meu cupom com os descontos da loja virtual, você pode conseguir até 50% de desconto, metade do preço. O link na descrição e no comentário fixado já aplica o meu cupom automaticamente no carrinho de compras. O código QR também. Aproveite lá. Agora vamos voltar para o material que a gente estava olhando e depois para um material mais recente, do século XX. Bem, tem uma coisa que eu preciso comentar sobre esse material que a gente está vendo aqui. Por meio dessa apresentação da língua, mostrando textos que a pessoa possa entender, que ela possa associar com algo, a pessoa vai começar a internalizar o idioma. Depois disso, quando a pessoa já estiver começando a entender como funciona, como se usam determinados elementos da língua, só depois você começa a explicar mesmo de forma mais profunda o porquê das coisas, por que a gramática funciona assim. Por exemplo, o aluno vai ver aqui coisas como calceavi me, ou seja, calcei-me. Temos o verbo aqui no pretérito perfeito, acabado com i para a primeira pessoa. Isso reaparece em depossui dormitorium. Eu tirei o pijama. Ou, literalmente, eu depus o pijama, ou a dormitória, a veste dormitória. Depois temos acepi tunicam. Eu recebi a túnica. E vocês veem isso de forma repetida. Salutavi, eu saudei, eu cumprimentei. Dixi, eu disse, e por aí vai. Então, uma vez que o aluno tenha contato com isso aqui, ele vai perceber esse tipo de coisas. Talvez você nem precise explicar como fazer o passado na primeira pessoa, ele já vai entender que acaba com i. Ele poderia também ter visto previamente uma lista com nomes de coisas
inclusive peças de roupa, e aí na lista ele ia encontrar a palavra para pijama como dormitoria, sem esse M do final, dormitoria. Quando viesse a essa lição, o aluno ia perceber que está escrito deposui dormitoriam, com um M no final. O aluno ia perguntar ao professor, professor, por que está escrito com M no final? Por que não está dormitoria e sim dormitoriam? O que é que aconteceu aqui? E aí o professor teria a oportunidade de explicar. Olha, é porque isso daqui é o caso acusativo. Você tem aqui a palavra com essa terminação, com esse M, que indica que é o objeto direto. Por quê? Porque não é o pijama que faz a ação. Eu tirei o pijama. O pijama é o objeto. Então, eu tirei o pijama. Da mesma forma, se você for dizer eu vejo o aluno é discípulos. Mas você diria video discipulum. Porque, nesse caso, eu vejo o aluno é o objeto do verbo. Aí o aluno ia dizer, entendi, por isso aqui está escrito induo penulam. Eu visto a capa. E a palavra pénula aparece como penulam, com M no final. E o professor diria, exatamente, é por isso mesmo. E assim o conhecimento vai sendo construído. Você vai vendo o idioma, interagindo com os elementos dele e, à medida que você vai vendo coisas novas, o professor vai explicando também coisas novas a você. Aí o aluno poderia dizer, por exemplo, então aqui faciem, a face, está com M no final porque é objeto direto? Aí o professor diria, não é. É porque ad é uma preposição que pede o caso acusativo. Então, não é sempre porque é objeto direto. Aqui, poposki é eu pedi. Eu pedi água. Então, a água é o objeto do poposki. Poposki aquam, pedi água. Ad faciem, para a face. Esse faciem está com M não porque é objeto direto, mas porque a preposição ad pede o caso acusativo. Então, o M do final, o acusativo, não é nem sempre por causa do objeto direto. Às vezes é por causa de uma preposição. Aí o aluno ia dizer, entendi, está certo. Então, por que aqui a gente tem ad corpus? Por que não tem M no final? E aí o professor ia explicar, é porque corpus é uma palavra do gênero neutro, e as palavras do gênero neutro não mudam de forma quando vão para o acusativo. Então, corpus continua corpus, ad corpus. Agora, imagina que, em vez de você interagir com a língua e ir construindo o conhecimento assim, eu jogasse para você todas essas regras. Tipo, a partir de agora vamos aprender latim. Decora aí. Existe o caso acusativo, que você coloca o M no final das palavras, e isso indica que elas são objeto direto ou que tem uma preposição que pede o caso acusativo. Só que tem palavras do gênero neutro que você não vai colocar o M no final, porque se eu ficar jogando todas essas regras assim, é muito mais complicado de você aprender a língua de verdade. Porque você só vai estar decorando um monte de regras e você não vai internalizar isso na sua mente. No final, se você tentar aprender a língua assim, você não consegue ler um texto de verdade, você não consegue escrever, não consegue fazer nada. Você vai ficar totalmente dependente de um dicionário. Quando você for ler alguma coisa, você não vai processar aquilo que você está lendo de forma natural. Você vai precisar ficar calculando. Essa palavra aqui está no caso nominativo, portanto, deve ser o sujeito. Essa daqui está no caso dativo, então é um objeto indireto. Então deve ter algum verbo que... você vai ficar calculando e no final não vai entender realmente o que está acontecendo. Não pelo menos de forma natural. O latim assim deixa de ser uma língua que serve para transmitir as informações de forma precisa, etc. E se torna um experimento de laboratório que você só consegue calcular o significado das coisas, mas não entende realmente o que está acontecendo. E por que eu estou comentando isso? Porque eu mencionei antes que aconteceu um desastre, uma catástrofe no ensino de idiomas, mas vou pegar o caso do latim especificamente, ali do século XIX para o século XX. Porque, ao longo da história, o latim era ensinado assim como eu mostrei a vocês. Você vai lendo os textos, vai interagindo com a língua e vai aprendendo o que é que está acontecendo, como é que a língua vai se desenrolando e você vai entendendo o porquê das coisas, e as coisas vão sendo explicadas à medida que você avança. Acontece que ali, pelo século XIX, século XX, com uma compreensão mais profunda, uma compreensão linguística mais profunda dos idiomas, terminaram querendo colocar toda essa compreensão, toda essa profundidade no estudo da língua em si. Então, em vez de continuarem interagindo com os alunos em latim,
fazendo perguntas, usando o latim para que o aluno entendesse como funciona a língua, para depois você explicar aquilo que está sendo mostrado. Não, começaram a ensinar o latim assim. Joga para o aluno já um texto aí das Guerras Gálicas, de Júlio César. Agora, ensina o aluno a usar um dicionário, ensina um monte de regras, assim, coloca um monte de tabelas de terminações de palavras, e o aluno vai ter que ficar calculando o significado das coisas. No final, o aluno não aprende latim. Ele vai aprender mais ou menos como as terminações funcionam, vai conseguir traduzir de forma completamente dependente de um dicionário, mas não vai entender realmente, de verdade, não vai internalizar de verdade o idioma. O problema é que isso nos deu uma geração de professores de latim que pouco sabem de latim, na verdade, que não conseguem escrever um texto em latim se você pedir. Se você falar, escreve aí uma redação sobre tal assunto, o professor não consegue fazer isso. Ele depende totalmente de um dicionário para conseguir realizar esse trabalho. Se você tentar falar em latim com o professor, ele não consegue, é incapaz, não consegue processar os elementos da língua em tempo real de forma que consiga falar naquele idioma. Então a gente saiu de um tempo em que você tinha Newton, por exemplo, que escreveu a obra dele sobre a gravidade em latim, e ele nem era especificamente um professor de latim, e ele escreveu lá a obra dele em latim, para um tempo em que os professores de latim não conseguem fazer algo assim. O que é que deu errado? Bem, foi basicamente isso. Foi trocar totalmente a forma de ensinar o idioma. Não é culpa dos professores de latim, é que eles aprenderam da pior forma possível. E sabe o que é mais engraçado? É que essa forma nova de aprender latim, só consultando gramática, fazendo tradução, que gerou muitos professores que não sabem muito de latim, passou a ser conhecido hoje como o método tradicional, porque outros professores decidiram recuperar a forma tradicional, a forma antiga, que sempre tinha funcionado, e começaram a ensinar o latim em latim, falar com os alunos em latim, apresentar textos que permitam que o aluno vá construindo o seu conhecimento, tirando as dúvidas, e depois dos alunos verem certos elementos da língua, então entrar em contato com tabelas, com declinações, para entender aquilo que eles já viram, entender melhor aquilo que eles já viram. E aí esse método, que é a recuperação do que havia sido feito no passado, hoje tem gente que acha que é um método moderno, que é um método novo, e não é. É o método de sempre. Esse estilo, só com fazendo tradução, isso é um método recente e extremamente ruim para o aprendizado da língua. E tem pessoas que acham que isso é o método tradicional. As pessoas que aprenderam por esse método chamam isso de método tradicional. E quando eles veem o método recuperado, que é o que funcionava e está voltando a ser usado hoje em dia, eles pensam que é uma inovação. E aí dizem coisas como, esse jeito novo de aprender latim, não sei o que lá, que começa tão básico, parece que está ensinando para uma criança, só para depois explicar as coisas mais complexas. Não gosto disso não, eu prefiro o método tradicional. Só que, na verdade, esse é o método tradicional, é o que sempre funcionou. E o método que eles acham que é o tradicional é uma invenção moderna que não funciona. Curioso, né? Bem, vamos dar mais uma olhadinha nesse material e depois a gente vai para um do século XX. A propósito, no original não tinha essas imagens não no livro, tá? Isso daqui é da edição do século XX, mas na versão original não tinha isso não. O professor teria que mostrar os objetos, ou desenhar, ou simplesmente dizer o que significava, se fosse necessário. Bem, vamos para a próxima página. Aqui a gente tem esse texto aqui, salutatio, ou seja, são amigos se cumprimentando. Então, vamos ver. Aqui temos Gaius e Iulius, são dois personagens, e adultos. Então, Gaius cumprimenta Iulius dizendo, Salve, Domine, né? Olá, Senhor. E ele está chamando o amigo de senhor, como se fosse algo formal, mas não é só um jeito de chamar o amigo. E ele responde, Salvo si semper amantissime, que seria literalmente, bem estejas sempre, né? Saudável estejas sempre. Mas é só uma forma de dizer olá também. Amantissime, que seria como caríssimo. Quomodo res tue, literalmente, como estão, está subentendido, né? Como estão as coisas tuas, né? Como vão suas coisas, como vai, né? Omnia bene, tudo bem? Omnia é tudo, todas as coisas. Omnia bene, tudo bem? Então, literalmente isso é um tudo bem, assim como a gente diz hoje em português. E ele responde, Quomodo di volunt,
né, como os deuses querem. E então continua essa interação entre eles. Eles vão visitar um amigo que estava doente. Deixa eu ver aqui. Ou, por exemplo, aqui diz... Si vis, veni mecum. Literalmente, se queres, vem comigo. Mas esse si vis pode ser traduzido mais como um por favor. Então, por favor, vem comigo. Quo? Para onde? Ad amicum nostrum, Lucium, né, para o nosso amigo Lúcio. Visitemos eum, visitemo-lo, né, vamos visitá-lo. Quid enim habet? Quid enim habet. O que, pois, tem? Né? O que, pois, ele tem? Ou o que é que ele tem? Egrotat, está doente. O verbo egrotare é estar doente. Então, egrotat, está doente. Ele diz, quando? Né? Desde quando? Intra paucos dies incidit. Há poucos dias ele adoeceu, ele caiu para dentro da doença, literalmente, mas ele adoeceu. Ubi manet, literalmente, onde ele permanece, mas pode ser simplesmente onde ele mora. Non longe, né? Não longe. Sis ambula, por favor, anda. E esse sis é uma forma contraída do si vis, que a gente viu aqui em cima. Então, eles vão lá, né? Então, Iulius et Gaius ad domum Lucii ambulant. Então, Júlio e Gaio para a casa de Lúcio caminham. Eles vão para a casa de Lúcio. Bem, e aí continua. Então, eles estão aqui visitando o amigo que estava doente, depois eles vão ver que o amigo teve uma melhora, etc. Tá? E é isso. Então, esse material, esse daria para ser usado por adultos, né? É um assunto mais de adultos que estão visitando um amigo, em vez do dia a dia de uma criança. Se bem que o da criança também poderia ser usado por adultos, claro, né? Porque um adulto que está aprendendo a língua tem que aprender o vocabulário de tudo. Então, era assim que as pessoas entravam em contato com a língua, era assim que elas começavam a estudar latim, para que depois viessem as explicações gramaticais complexas acerca da língua, etc. Claro que, com base nisso, nesses diálogos, a gente poderia interagir com os alunos também, fazer perguntas, né? Você poderia perguntar ao aluno, Omnia bene? Tudo bem? Aí o aluno poderia pegar esse verbo aqui, ou egrotat, que está na terceira pessoa, né, dizendo que ele está doente, e colocar na primeira e dizer egroto, né, na primeira pessoa, eu estou doente. Aí o professor poderia perguntar, quando? Né, desde quando? E por aí vai, você consegue ficar interagindo e desenvolvendo o seu conhecimento da língua. Ok, agora vamos sair desse material e vamos para um do século XX. Esse aqui é um material conhecido como Língua Latina per se illustrata. Esse é o primeiro livro, o Família Romana. Ele começa de forma que qualquer pessoa pode começar a ler e entender bastante. Tá? Dá para deduzir muita coisa. Tem algumas imagens, então começa aqui com insula, fluvius, oppidum. 3 palavrinhas, né? Então temos aqui uma ilha, um rio e uma cidadezinha. Okay? 3 gêneros diferentes, feminino, masculino e neutro. E o aluno vai começar a interagir com o latim pela primeira vez. Antes de entender o que é ablativo, absoluto e o que é o futuro perfeito, não, antes de tudo isso, para que você venha a entender realmente o que são todas essas coisas, primeiro você tem que lidar com a língua. Aí você vai interagir com esses elementos e depois você vai entender o que é que eles estão fazendo aí. Primeiro você começa a interagir com a língua. Então vamos lá, vejam como isso daqui é simples. Vejam como qualquer um de vocês, mesmo se vocês nunca tiverem estudado latim, vocês vão entender o que tem aqui. Vamos lá. Imperium Romanum. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Imagino que vocês entenderam tudo. Eu vou falar com vocês em latim agora, certo? E vocês vão entender o que eu estou falando. Bene, nós sumus in capítulo primo huius libri. Titulus est Imperium Romanum. Prima sententia dicit, Roma in Italia est. Bene, facile est. Nos possumus intelligere sententiam, quae facillima est. Post hanc sententiam habemus. Italia in Europa est. Bene, Roma in Italia est, Italia in Europa est. Optime. Graecia in Europa est. Bene, Italia
et Graecia in Europa sunt. Hic habemus formam pluralem huius verbi. In Europa sunt. Est, sunt. Bene. Hispania quoque in Europa est. Quid est quoque? Tu humanus es. Ego quoque humanus sum. Intelligis, intelligisne, quoque. Italia est in Europa. Graecia quoque est in Europa. Bene? Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Nunc extra Europam. Aegyptus. Aegyptus in Europa non est. Aegyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Quoque vidimus quoque hic, quoque Hispania quoque in Europa est, et nunc Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Bene, iam possumus paragraphum tertiam legere. Videamus, estne Gallia in Europa? Estne, quid est? Ne. Bene, est verbum. Ego sum, tu es, ille, illa, est. Bene. Ne. Quid est ne? Est particula, quam possumus ponere ad verbum, et nunc possumus dicere est cum ne, estne, et iam est habet significationem interrogativam. Estne Gallia in Europa? Est? Non est? Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Estne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Ubi est? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Bene. Legimus 3 paragraphos. Iam eamus ad exercitia. Eamus ad pensa. Bene. Iam ego interrogo et vos respondetis. Interrogo latine et vos respondetis latine. Primum interrogatum. Ubi est Roma? Ubi est Roma? In Graecia? In Arabia? Ubi est Roma? Estne Sparta in Italia? Bene, vos potestis scribere responsum in commentaris. Bene, ego interrogo et vos scribitis responsum in commentaris. Secundum interrogatum. Estne Sparta in Italia? Estne Sparta in Italia? Ubi est Italia? In Asia? In Africa? Ubi est Italia? Ubi sunt Syria et Arabia? Estne Aegyptus in Asia? In Europa? In Africa? Ubi est Aegyptus? Ubi sunt Sparta et Delphi? Bene, potestis respondere ad haec interrogata. A primo usque ad hoc interrogatum. Ubi sunt Sparta et Delphi? Voltando para o português agora. Vocês viram, eu apresentei o latim a vocês, bem simples, certo? Depois vai ficando mais difícil, certo? Depois vai ter texto sobre uma família romana, e aí vai ficando difícil. Quando chegar mais lá para frente, a gente vai estar lendo sobre Teseu e Minotauro, você vai estar lendo sobre as coisas rústicas do campo, por exemplo, sobre os perigos do mar, e
E vai ficando cada vez mais complexo. O legal é que você vai avançando e vai entender aquilo com que você está lidando. E ao final de cada capítulo, obviamente, tem exercícios de gramática, então você tem que colocar as terminações corretas das palavras, mostrando que você realmente entendeu. Você tem que dar formas diferentes dos verbos para mostrar que você aprendeu os verbos. Tem que colocar palavras que estão faltando para mostrar que você aprendeu o sentido das palavras e responder a essas perguntas, mostrando que vocês conseguem usar as palavras que foram aprendidas e dar respostas usando essas palavras e usar não só as palavras, mas a gramática que foi aprendida. Bem, assim era como se aprendia o latim antigamente e assim é como se voltou a aprender latim hoje em dia, eu diria. Essa forma de aprender em que você apresenta textos e os alunos vão se desenvolvendo a partir daqueles textos simples, fazendo perguntas, escrevendo, respondendo. Isso é um método muito antigo e depois você começa a construir a partir daquilo níveis mais complexos do idioma. E, infelizmente, muitas pessoas inverteram isso, começaram a fazer ao contrário. O resultado são alunos que, infelizmente, não conseguem aprender o idioma. Eu mostrei esse material aqui para vocês do século XX, tá? Mas não é o primeiro que é assim. Tem materiais, se você for voltando no tempo, você vai encontrando outras coisas assim ao longo da Idade Moderna, da Idade Média, etc. Assim é como o idioma se aprendia. Até que bagunçaram tudo no século XIX e XX e pararam de ensinar o idioma no final das contas. Ou passaram a ensinar da pior forma possível. Mas, bem, como eu disse, esse método está sendo recuperado. E agora você já tem professores de latim no mundo inteiro que voltaram a dar aulas de latim pelo método verdadeiramente tradicional. Não o tradicional, que é só pegar gramática e ficar traduzindo, que de tradicional não tem nada. Bem, se alguém tiver sobrevivido até aqui, até essa parte do vídeo em que a gente está agora, tem uma coisa muito legal para contar a vocês. Eu estou prestes a publicar um livro que ensina um idioma pelo método natural, que é como a gente chama esse método do livro de latim que eu mostrei a vocês, em que, por meio de textos que vão avançando gradualmente, você vai construindo o seu conhecimento da língua. E que língua é essa, então? Bem, é o seguinte, eu vi que tem bons materiais em diferentes línguas, inclusive pelo método natural. Tem livros assim para latim, para grego, para línguas modernas, como inglês, francês, italiano. E tem outras línguas, como Nhengatu, por exemplo, que tem um bom material disponível para você aprender Nhengatu de forma autodidata, que é o material que eu mostrei no meu vídeo passado. Mas existe uma variedade de alemão falado aqui no Brasil, o alemão unzrikiano brasileiro, que não contava com nenhum material desse tipo. Eu pensei, seria legal se esse material existisse. Então eu peguei o livro de alemão pelo método natural e transpus o livro todo para o alemão unzrikiano brasileiro, ou simplesmente unzrikiano. Só que eu não sou falante nativo, mas eu conheço gente que é. Então eu não só transpus o livro do jeito que era, sem mudar nada. Não, eu adaptei. Teve várias coisas que eu precisei adaptar. Tem alguns elementos da gramática que são diferentes, então eu tive que reescrever trechos, vários trechos, tive que mudar muita coisa. O livro também tem algumas partes que fazem referências a algumas coisas específicas, então eu mudei, coloquei outras referências. Então não é uma simples tradução, eu escrevi muita coisa nova, sem contar os textos iniciais de introdução, etc., que eu escrevi tudo em unzrikiano e em português também. Essa parte eu coloquei lado a lado nos dois idiomas, apesar do conteúdo principal do livro não estar traduzido, porque você aprende o unzrikiano pelo próprio unzrikiano, mas os textos iniciais estão traduzidos. Eu escrevi nos dois idiomas e, claro, não sou falante nativo, mas tudo foi revisado, então está tudo correto. Peter, que vocês devem conhecer, já deu uma olhada em todos os textos, fez sugestões, correções, está tudo certinho agora. Depois eu ainda vou falar mais sobre o assunto. Então, se você nunca pensou em aprender alemão, chegou a hora de aprender alemão da melhor forma possível, que é nem aprender o alemão padrão, é aprender unzrikiano, que é muito mais bonito, muito mais interessante. Eu ainda vou convencer vocês a aprender unzrikiano. O meu livro ainda não está disponível agora, mas estará em breve. Vou ver se eu deixo ele disponível para venda já no meu próximo vídeo. Vou ver se eu faço uma amostra grátis também. Vou ver o que eu faço ainda. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Enviem para outras pessoas que poderiam gostar também.
inscrevam-se no canal e deixem aí o seu gostei. Fiquem atentos porque em breve vai ter mais novidades sobre o meu livro. E não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom Glossonauta. Até mais, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo.